Boa tarde, pessoal, tudo bem? Seguindo aí nosso cronograma de vídeos de diálogos de segurança, estou aqui para falar com vocês novamente, dessa vez sobre o uso do aparelho celular durante a condução, que é um assunto aí bastante frequente, né? A gente trabalha bastante, mas também é um assunto recorrente, e aí a gente precisa reforçar o procedimento, né? A lei, porque a gente só segue aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente acredita. E aí eu preciso entender de onde vem, onde é que está a proibição, por que não pode ser usado. Então, entrando aqui, pessoal, vamos fazer uma reflexão simples, né, para iniciar a nossa conversa, nosso diálogo. E aí existem estudos, né, que dizem o seguinte: digitar uma mensagem enquanto se dirige desvia a atenção do condutor por um percurso de dimensões de um campo de futebol. E aí eu preciso pensar de uma forma básica: quantos veículos, quantas pessoas, quantos objetos podem surgir na minha frente, né, dentro dessa distância. Então, considere ali do momento que você começa a usar o seu celular ao momento que você para, né, que você realmente está digitando ali a mensagem de texto, você percorreu a distância de um campo de futebol e quantas novidades podem ter surgido ali no teu cenário, na tua frente, e que poderiam ter causado um acidente, né? Quantas possibilidades a gente tem. E outra questão que se comenta muito é que digitar uma mensagem de texto faz com que o veículo seja conduzido, né, por esses metros, por essa distância de um campo de futebol, com o condutor desatento, chegando a ficar em média 4,5 segundos sem prestar atenção na via. E aí a gente pode pensar no primeiro momento que 4,5 segundos é pouco tempo, né? Realmente é pouco tempo, exceto quando você está dirigindo, porque quando a gente está conduzindo um veículo, 4,5 segundos é muito tempo. Dá para o nosso cenário mudar de forma drástica, né? No momento não tem nada na minha frente, não tem uma pessoa, não tem um carro, eu abaixo a cabeça para digitar uma mensagem, a hora que eu olho para frente já tem uma pessoa na minha frente, entrou um carro na minha frente e eu não tenho tempo suficiente de reação, né? Eu não tenho tempo para evitar uma colisão, um atropelamento ou qualquer coisa desse tipo. E aí eu preciso pensar que dependendo da velocidade, você pode percorrer até 100 metros, né? E distâncias suficientes para causar realmente os acidentes. Então, dependendo da velocidade que você tá, mesmo uma olhadinha rápida pode fazer com que você percorra muito tempo ali, né? Muito espaço e pode causar um acidente. E aí o uso de celular ao volante, né, e o aumento de sinistro. Então, falando um pouquinho das estatísticas, o telefone celular ele é o responsável por quase 50% das atividades que resultam em falha de atenção do condutor, né, durante a condução ali. E aí eu preciso pensar no seguinte: existem inúmeras formas da gente perder a atenção enquanto a gente está conduzindo. Se alimentar, interagir com qualquer outro objeto, pegar alguma coisa com um veículo em movimento, mas o celular é responsável por quase 50% dessas atividades, ou seja, o celular é o nosso principal ofensor, o celular é a nossa principal preocupação, e inclusive a gente consegue ver o reflexo disso também nas nossas operações. Infelizmente, a gente tem casos de motoristas que têm esse hábito. E aí eu não sei com quem eu tô falando, então se a gente é uma pessoa que tem esse hábito, a gente precisa fazer uma autorreflexão e entender ali, né, o porquê não pode deixar esse hábito para trás antes que seja tarde, né? E aí foi feito um estudo, né, uma pesquisa, e nessa pesquisa se analisaram ali cerca de 34,4 mil sinistros de trânsito fatais nos Estados Unidos e concluíram que 444 deles tiveram ali como causa principal a falta de atenção do condutor durante uma conversa, durante uma ligação no aparelho celular. Ou seja, né, são 444 acidentes, não sei dentro desses acidentes quantas vidas foram perdidas por conta de uma imprudência, né, de uma decisão que foi tomada por um ser humano que sabe, que tem ciência que não pode, que não é novidade para ninguém, mas que em um momento decidiu que era seguro e que deveria realmente usar o aparelho celular dirigindo. E aí vem a consequência, né? E aí a gente precisa pensar sempre nisso, eu não preciso esperar acontecer, eu não preciso esperar a consequência chegar para eu tirar uma lição. A gente vê inúmeros acidentes que acontecem, a gente escuta inúmeras notícias, então eu consigo aprender com o erro de outra pessoa também. Alguém errou, a gente viu a consequência da pessoa e eu não quero isso para mim, então eu faço diferente, né? Então, vamos lá, pessoal, não vamos pagar para ver, né? Porque a consequência pode ser, inclusive, fatal, dependendo de como for ali a situação, o acidente.
tá bom? E aí nós temos as principais faixas etárias, né, que se distraem ao volante usando o aparelho celular, sendo a principal ali a faixa etária de 20 a 29 anos, sendo 35% dos condutores, de 30 a 39 sendo 22%, e de 40 a 49 sendo 15%. Ou seja, nosso principal ofensor no quesito idade é os mais jovens, né? É um vício muito presente, não só durante a condução, mas o celular hoje faz parte da nossa vida, talvez de uma forma até não saudável. E é claro que a gente vai ter uma dificuldade de desligar o aparelho, de guardar, de não mexer, mas é um vício que a gente tem que aprender a lidar, a gente precisa realmente entender que é um perigo e tomar as ações que forem necessárias para não cair na tentação, né, de usar o aparelho dirigindo, sabendo do risco em que a gente se expõe. Então, sempre naquele processo que a gente orienta. De preferência, guarda o aparelho, não deixa próximo de você, porque se tá ali pertinho é uma tentação. Se tocar, se cair uma mensagem, como acho que vocês devem ter ouvido que o meu acabou de tocar, a nossa principal tentação naquele momento é: eu quero ver quem é, se é algo urgente, se alguém precisa falar comigo, e eu vou acabar caindo. Então, se eu coloco o aparelho no silencioso, se eu guardo o aparelho, se eu tiro ele do meu campo de visão, eu já resolvo metade do meu problema. E aí algumas curiosidades, né? Motoristas que estão distraídos por conversas telefônicas reagem de forma insegura, reduzem a velocidade inesperadamente, têm dificuldade de manter um posicionamento na via, ou seja, oscila de uma faixa para outra, acaba comendo, né, comendo ali a faixa dos demais usuários da via, e tem um tempo de reação para frenagem aumentado, ou seja, você está ali distraído com o celular, a hora que você olha o cenário mudou e você precisa frear bruscamente. Então, a gente precisa ali reagir rapidamente, né, para evitar uma colisão. E às vezes a gente não tem esse tempo, às vezes a gente já está muito próximo, né? E aí a gente, quando consegue evitar, acaba caindo na frenagem brusca também, né? Que é outro indicador que a gente tem também e que às vezes são realmente inevitáveis, mas em algumas situações realmente são causadas pela nossa falta de atenção mesmo. E também existe a afirmação, né, de que digitar ali uma mensagem, uma conversa no celular mantém a mente humana focada no assunto da conversa, da chamada, mesmo após o fim dela. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês, a hora que eu terminar esse vídeo, a minha mente ainda leva alguns segundos para se desfocar disso, para conseguir se focar em outro assunto, para conseguir se focar em outra atividade. E quando a gente faz uma ligação, a nossa mente funciona da mesma forma. Você está focado ali no assunto, ali naquilo que você está fazendo, e aí você leva um tempo para voltar para o trânsito, você leva um tempo para voltar a tua atenção para aquilo que você está fazendo. E aí tem um efeito, né, uma situação que a gente chama de efeito pós-chamada, que é o seguinte: se o veículo tiver numa velocidade média de 100 km por hora, você consegue percorrer cerca de 90 metros com o teu equipamento sem de fato estar atento àquilo que você está fazendo, sem de fato estar atento ao trânsito. A sua mente ainda estará voltada, ainda estará ligada ao assunto da chamada, aquilo que você estava falando. Ou seja, nesses 90 metros, se algo entrar na tua frente e demandar uma rápida decisão, dificilmente você consegue ali tomar uma decisão, ter um instinto rápido, porque a tua mente ainda está focada em outra coisa. E não caiam na besteira, né, de dizer eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo com perfeição. Porque o ser humano, gente, inclusive as mulheres, né, existe esse comentário de que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, e isso é mentira. Nenhum ser humano consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo com perfeição. Uma vai falhar, uma vai ser feita mais ou menos. E normalmente, quando a gente fala de uso do celular, é a condução que é feita mais ou menos. A gente presta mais atenção no aparelho do que naquilo que a gente está fazendo. E aí, para a gente finalizar, para a gente não se estender muito, da onde vem a proibição? Então, quais embasamentos a empresa tem para dizer que vocês não podem usar o aparelho dirigindo, né? Primeiro embasamento: Lei Federal número 9.503 de 1997, né, o famoso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Lá no artigo 252, nós temos dois incisos, inciso 4 e inciso 5. O 4 diz: utilizando-se fones de ouvido, né, conectados ou à aparelhagem sonora ou ao telefone celular, caracteriza-se como infração média.
Ou seja, está previsto na lei que não é permitido dirigir usando fone de ouvido, tá bom? E nós temos também o inciso 5, que vai falar realmente sobre o manusear o aparelho, sobre o mexer no aparelho, pegar ele na mão, se distrair durante a interação. E aí ele vai dizer que se caracteriza como uma infração gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o aparelho celular, e esse inciso foi incluído pela Lei nº 13.281 de 2016, ok? E aí tem um questionamento, pessoal, que é feito com uma certa frequência, que é sobre usar o aparelho no Viva Voz, né, no conectado ao Bluetooth. Na lei, realmente não existe uma proibição em relação a isso, só que a gente tem um parceiro, né, um policial rodoviário, e ele disse o seguinte, não está escrito na lei que não pode, mas se a gente tiver como evidenciar que existe uma ligação por viva voz, por Bluetooth, nós podemos fazer autuação também. Não é uma prática, porque para a polícia, eles não tem como eles comprovarem que você, por exemplo, não está cantando, que você não está falando sozinho, que você não está fazendo uma oração. Eles veem sua boca movimentando, mas não tem como comprovar o porquê. Diferente da transportadora. A transportadora tem meios de identificar se é uma oração, se você está cantando, se você está falando no celular. A gente tem as câmeras têm som, elas funcionam perfeitamente, então a gente consegue em tempo real ter noção do que está acontecendo ali no veículo. E aí a gente consegue tomar uma ação. E aí vocês podem me dizer, beleza, não está dizendo nada na lei, não está escrito na lei. Então por que a empresa bate também em cima disso? E aí nós trazemos a situação que é Manual do Motorista, versão 6 de janeiro de 2022, lá na página 51, nós temos 3 cláusulas ali que precisam ser seguidas. Primeiro, sempre que vocês forem dirigir, é obrigatório deixar o celular, bem como os outros equipamentos de comunicação, ou fora da área de serviço, ou desligados. O que seria outros equipamentos de comunicação? O rádio PX, por exemplo, também não é permitido. Então, qualquer equipamento que seja usado para comunicação durante a condução deve ser mantido desligado, ou em modo avião, né, fora da área de cobertura, para não ter o perigo de tocar, de cair a notificação e realmente, como eu estava dizendo lá atrás, tentar vocês ali, né, fazer com que vocês sintam-se na necessidade de mexer, de interagir com o aparelho. E aí, sempre que for possível, né, melhor, na maioria dos casos, procurem um local adequado, um local seguro, e aí vocês veem as ligações, retornam as ligações, respondam as mensagens em local adequado, tá bom? Com o veículo parado, ok? E o último ponto ali, que é o que a gente estava dizendo, viva voz. O uso do aparelho no viva voz ou conectado ao Bluetooth é proibido durante a condução dos veículos. Então, não está escrito na lei, não quer dizer que não é lei. Se o guarda tiver como comprovar, ele pode sim fazer a autuação, mas é um procedimento interno. E quando você aceitou trabalhar na empresa, né, você aceitou seguir normas e procedimentos. E uma das normas e procedimentos é a proibição do uso do aparelho no viva voz. Então não tem desculpa, gente, não tem conversa, mas está conectado ao próprio equipamento, ao meu veículo, ele tem. Não pode, está previsto na lei que não pode. Qualquer ligação, qualquer interação, qualquer conversa deve ser feito no momento que você realmente está tranquilo, em que você não está dirigindo, pensando lá naquele efeito pós-chamada que a gente falou. A sua atenção precisa estar voltada ao trânsito, ok? E aí, gente, para a gente finalizar, nós temos aqui uma indicação do nosso indicador, né? Algumas imagens para vocês terem uma noção de como é que está a nossa realidade. Nós nos deparamos com esse tipo de situação com uma frequência até que, vou dizer que não gosto muito, me incomoda um pouco. E aí, nos últimos 3 meses foram aplicados aí centenas é muito, dezenas de sanções disciplinares por uso do aparelho celular durante a condução. Não é algo que a gente gosta, não é agradável, não é confortável para nós aplicar sanções administrativas, mas são necessárias. Quando a gente tem um funcionário que você fala uma, você fala duas, você orienta, você mostra, e ainda assim ele decide não seguir o procedimento, aí a gente precisa tomar uma ação, né, conforme as necessidades, conforme a gravidade do desvio. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar,
realmente gostaria que vocês criassem, né, que vocês, para os que já têm, melhor ainda, mas para os que ainda caem nesse mau hábito, criem ali a ideia do porquê não se pode usar o celular. Não pense somente como uma proibição da empresa. Entendam realmente o contexto. Por que não pode? Qual é o risco? Eu estou expondo a quem? A um risco de vida, inclusive. A mim e a outros usuários da via que às vezes não tem nem nada a ver com a minha decisão, né? Com o risco em que eu decidi me expor. Então, a gente precisa pensar primeiro na nossa segurança, porque realmente a gente quer ir e voltar em segurança para casa, ninguém quer ficar no meio do caminho, só que para isso a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E o celular é um dos principais ofensores que a gente tem. E segundo, das outras pessoas também, que estão ali usando a via e querem ter esse privilégio de sair, de ir até onde precisam e voltar em segurança para casa. Ninguém quer ser pego de surpresa no meio do caminho por um motorista imprudente, por um irresponsável ali que está usando o celular e que vem e bate contra o nosso veículo e causa ali a nossa morte ou nos deixa com qualquer sequela. Ninguém quer passar por isso. Então a gente precisa pensar que aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz pro outro, né? A gente se coloca no lugar uns dos outros e a gente cria esse cuidado, o que a gente chama de cuidado ativo. Eu me permito ser cuidado, eu cuido das outras pessoas. E aí, gente, reforçando aí em relação ao final do ano, o número de sinistros tem aumentado, tanto internamente quanto aí no mundo, né? O fluxo de veículo é muito alto e é natural que isso aconteça, né? Só que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente realmente precisa tomar cuidado, prestar atenção, principalmente com os terceiros aí que não têm a mesma malícia, não têm o mesmo entendimento que nós, né? E cuidar uns dos outros, ter atenção para com os menores também, né? E principalmente muito cuidado com pessoas ali que possam estar alcoolizadas, que possam ter ingerido algum tipo de entorpecente, de drogas por conta aí do final do ano e que vão estar dirigindo, né? Que não tem a mesma orientação que a gente tem. Então eles também estão se colocando em risco e nos colocando em risco. Então façamos a nossa parte, né? E eu espero poder contar com vocês, pessoal. Espero que realmente essa mensagem chegue em vocês, toque em vocês, que vocês entendam o perigo, né? Eu já ouvi relatos de motoristas que disseram, depois da reciclagem, depois da nossa conversa, meu pensamento mudou, meu comportamento mudou, e realmente não fazem mais o uso. Então, que seja realmente algo aí para todos. Alguém precisava falar, escutei, aprendi e mudei o meu comportamento antes que seja muito tarde, né? Então, desejo aí a todos vocês um feliz e próspero ano novo, com muita segurança, e que todos tenham oportunidade de voltar para casa, que tenham oportunidade de aproveitar com as suas famílias, e que vocês saibam que se vocês precisarem, nós estamos por aqui sempre à disposição, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.